Parte 1. O labirinto invisível da corrida dos ratos. A corrida dos ratos é uma prisão invisível projetada para que você corra sem perceber que está preso. Desde a infância, sistemas educativos, expectativas familiares e rituais sociais moldam suas escolhas em direção à conformidade financeira. A escola recompensa memorização e obediência mais do que espírito crítico sobre dinheiro, investimentos e autonomia. Assim, gerações crescem com competências técnicas, mas com deficiências práticas sobre como criar e proteger patrimônio. Essa lacuna não é acidental. É parte da arquitetura de reprodução social. Você aprende cedo que o caminho correto é estudar, garantir um emprego estável e consumir com parcelas. E esse caminho vem com estruturas embutidas que drenam ganhos. O salário torna-se métrica de valor, mas chega junto com descontos, encargos, tributos e pressões que corroem poder aquisitivo. Sempre que há aumento, novos mecanismos surgem para capturar parte do ganho. Ajustes fiscais, inflação que corrói reservas, tarifas que consomem margem. A vitória momentânea vira, portanto, combustível para um ciclo que preserva a roda girando. Psicologicamente, a corrida funciona por reforço, elogios por estabilidade, admiração por bens comprados a prazo e condenação social de rotas alternativas configuram uma moral que protege o sistema. Histórias isoladas de ascensão são amplificadas como prova de que o modelo é justo. A experiência coletiva de estagnação é minimizada. Quem questiona é visto com desconfiança, porque questionar implica repensar privilégios e rearranjar incentivos. Há também uma troca invisível entre tempo e liberdade. Cada hora vendida em troca de um salário é um bloco de tempo que poderia ser investido em aprendizado prático sobre ativos, em projetos autônomos ou em construção de fontes de renda não atreladas ao seu tempo. Parcelar conquistas transfere poder futuro para o sistema em prol de prazer imediato. O efeito acumulado é uma economia presente que sacrifica liberdade futura. Sair desse labirinto exige diagnóstico e estratégia. Diagnosticar significa reconhecer que incentivos sociais, políticas públicas e práticas de crédito foram desenhados para manter consumo e dependência. Estratégia é desenhar rotas que priorizem a acumulação de ativos, diversificação de renda, proteção contra a erosão do poder de compra e escolhas que maximizem liberdade. Identificar instrumentos financeiros corretos, buscar educação aplicada e trocar hábitos de consumo por hábitos de investimento são decisões que, juntas, rompem comportamentos programados. Ao longo deste roteiro, eu vou dissecar as peças dessa máquina. Como tributos, crédito, narrativas e condicionamento atuam juntos e quais ações práticas você pode executar para recuperar poder econômico pessoal. Essa compreensão transforma confusão em plano, consciência em ferramenta. Parte 2. O golpe silencioso dos impostos. Tributação e políticas públicas formam um circuito que retira reservas e preserva privilégios. Olhar a carga tributária é enxergar onde uma parte significativa do seu esforço é transferida sem retorno proporcional. Impostos diretos, tributos embutidos em preços e regimes de renúncia fiscal criam um fluxo que drena a capacidade de poupança, reduz investimentos produtivos e favorece atores com acesso à consultoria e influência política. Essa assimetria gera efeito acumulativo. Menos capital nas mãos de quem precisa, mais recurso concentrado nas mãos de quem já tem. No cotidiano, impostos embutidos tornam cada compra uma contribuição repetida. No trabalho, encargos e descontos comprimem margem financeira. Pequenas empresas e profissionais autônomos sentem essa pressão de forma desproporcional, porque não dispõem de mecanismos para otimizar carga fiscal. Enquanto isso, setores com lobby e influência negociam regimes especiais que reduzem sua contribuição, criando desvantagem competitiva para negócios locais e erosão de mobilidade social. A complexidade do sistema fiscal também é ferramenta de exclusão. Regras opacas e exceções favorecem quem tem acesso a especialistas.
A percepção popular de que a arrecadação não retorna em serviços eficientes aprofunda sentimento de injustiça e apatia política, reduzindo pressão por reformas. Corrupção, contratos mal fiscalizados e prioridades de gasto desalinhadas pioram ainda mais a relação entre o que se paga e o que se recebe. A resposta exige medidas estruturais e ações individuais. Estruturalmente, transparência orçamentária, auditorias independentes e revisão de incentivos setoriais ajudam a realinhar benefícios. Individualmente, conhecer o impacto tributário sobre consumo e investimento, optar por produtos que preservem poder de compra e priorizar formação de capital são atitudes que reduzem vulnerabilidade. Organizar-se coletivamente para fiscalizar contratos públicos e exigir justificativas para renúncias fiscais amplia chances de mudança. Compreender essa engrenagem permite montar defesas pessoais e pressionar reformas que tornem o sistema mais equitativo. No próximo bloco, vamos explorar como o crédito e a cultura do parcelamento entram como motores complementares dessa dinâmica. Parte 3. A ilusão da liberdade pelo crédito. Crédito e financiamento são apresentados como atalhos para a conquista, mas frequentemente se transformam em algemas douradas. A propaganda vende facilidades, parcelas suaves, aprovação instantânea, símbolos de status. O que não se mostra é o custo total no longo prazo, juros compostos, tarifas e cláusulas que elevam o preço final a múltiplos do valor à vista. O crédito fácil gera consumo, mas também cria dependência e reduz capacidade de poupança. No contrato, o custo efetivo total costuma revelar a verdadeira dimensão do compromisso. O pagamento de juros sobre juros corrói reservas potenciais e drena fluxo de caixa. Pior, o consumo parcelado converte decisões de curto prazo em obrigações de longo prazo, hipotecando futuros aparentes. Psicologicamente, o crédito vende sensação de conquista e pertencimento, reduzindo a percepção de custo e incentivando recompensas imediatas em troca de liberdade futura. As instituições financeiras e redes de varejo estruturam ofertas para maximizar rendimento via soma de juros, tarifas e serviços complementares. Em muitos casos, o desenho regulatório permite margens que tornam o negócio do crédito extremamente lucrativo e sistêmico. O consumidor despreparado acaba financiando não só produtos, mas parte do lucro de atores que já detêm vantagem. Romper esse ciclo exige disciplina e decisões informadas. Calcular o custo efetivo total antes de financiar, priorizar a quitação de dívidas de maior custo, evitar comprometer porcentagens excessivas da renda com parcelas e redirecionar economia para ativos produtivos. Formação prática sobre juros compostos, custo de oportunidade e alternativas de preservação do poder de compra é essencial. Exercícios simples como criar um fundo de reserva, negociar à vista e evitar crédito rotativo para capital de giro transformam o crédito em ferramenta, não em prisão. No próximo bloco, vamos destrinçar como narrativas públicas e condicionamento cultural sustentam essa aceitação massiva do endividamento. Parte 4. O condicionamento que mantém a prisão. Narrativas públicas e padrões culturais moldam crenças que mantêm a prisão econômica. Programas, publicidade e discursos moldam a ideia do que significa responsabilidade e sucesso. Repetição transforma valores em normas. Sacrifício vira virtude. Consumo parcelado vira prova de pertencimento. E questionar o sistema torna-se arriscado socialmente. A mídia, muitas vezes patrocinada por interesses corporativos, amplifica casos isolados como modelos de sucesso e omite discussões sobre estruturas que limitam a mobilidade. Discursos políticos que naturalizam políticas como inevitáveis reduzem capacidade crítica coletiva. Quando a educação formal não incorpora formação prática sobre finanças, a população fica vulnerável a mensagens que naturalizam endividamento e despolitizam escolhas fiscais, normas sociais que penalizam alternativas, rotulando empreendedores precoces como irresponsáveis, reforçam conformismo. Desconstruir esse condicionamento exige comunicação estratégica e educação cívica.
Narrativas alternativas que traduzam dados em histórias acessíveis. Exemplos práticos de quem construiu independência por meio de ativos e explicações simples sobre custo de oportunidade. Ferramentas educativas, campanhas locais e conteúdos que mostrem comparativos numéricos entre consumo parcelado e acumulação de patrimônio ajudam a romper barreiras emocionais. No nível comunitário, círculos de estudo, clubes de investimento e redes de apoio servem como espaços onde regras e práticas financeiras são trocadas e legitimadas socialmente. Quando a narrativa coletiva muda, normas acompanham e políticas públicas tornam-se mais possíveis. Cultura e informação são, portanto, terreno e ferramenta de transformação. Parte 5. A saída, estratégia e construção de liberdade. Liberdade financeira nasce quando você desloca foco de consumo para a acumulação e geração de renda passiva. Há passos concretos e replicáveis: formar reserva de emergência, quitar dívidas de alto custo, automatizar aportes mensais, diversificar entre classes de ativos e criar fontes de renda complementares. Ativos podem significar investimentos protegidos contra a inflação, carteiras de renda variável diversificadas, imóveis para renda, pequenos negócios com potencial de escala ou ativos digitais que gerem fluxo de caixa. A diferença entre risco e especulação é a educação aplicada. Risco calculado envolve mitigação e horizonte. Mudar hábitos exige disciplina. Substituir compras impulsivas por aportes regulares, priorizar liquidez para emergências, revisar contratos e condições e buscar conhecimento prático sobre retorno real após impostos. Ferramentas simples, planilhas de controle, automação de transferências e metas trimestrais tornam o processo operacional. Participar de grupos de estudo e clubes de investimento acelera a aprendizagem e reduz custos de entrada. Plano de ação imediato e prático. 1. Calcule a taxa de poupança. 2. Constitua fundo de emergência. 3. Liste e quite dívidas de maior custo. 4. Automatize transferências para investimentos. 5. Escolha pelo menos 2 classes de ativos. 6. Busque renda complementar aproveitando habilidades. 7. Reduza despesas supérfluas por um período de teste. 8. Aprenda a calcular retorno real. 9. Participe de um grupo de estudo. 10. Revise metas semestralmente. A construção da liberdade exige paciência, consistência e pequenas vitórias acumuladas. O objetivo não é apenas acumular valores, mas estruturar alternativas que tornem suas escolhas futuras independentes de uma máquina que lucra com a sua corrida. Comece definindo uma meta mensurável e ação concreta que você fará nas próximas 24 horas.